Você é controlado. Mídia, políticos, religiões, organizações, família, todos eles caem em ilusões da realidade baseadas em valores errados. E você é controlado, e isso é um fato, porque eu ainda sou em algum nível, com certeza. Quanto mais eu aprendo, menos eu sou, mas eu ainda consigo perceber que conforme eu fui aprendendo, eu fui percebendo que eu era controlado, e isso acontece de várias e várias formas. Eu vou te dar um exemplo de cada um desses 5 aqui que eu citei. A mídia diz para ti que a diversidade é importante, o que não faz sentido. Se tu analisar bem a fundo o que significa diversidade, as pessoas serem diferentes, as pessoas já são diferentes, não existe uma pessoa igual a outra. Aí os políticos dizem para ti que a igualdade é importante. Se tu tem qualquer valor na tua cabeça, qualquer crença relacionada à importância da diversidade, da aceitação de minorias, da aceitação das diferenças dos outros, e não só de aceitação, porque beleza, aceitar, ok, todo mundo é diferente, tu tem que aceitar igual, porque o que tu pode fazer com isso? Tipo, a vida é tua e acabou. A vida dos outros é deles e acabou. Então, se mete com a tua vida e pronto. Mas quando isso entra naquilo de promover a diversidade, trabalhar em prol da diversidade, defender a diversidade, cara, as pessoas já são diferentes. E aí quando entra políticos falando que a igualdade é importante e qualquer valor que tu tenha relacionado à diversidade ou igualdade na tua cabeça, qualquer coisa que tu acredita em relação a esses dois, veio da mídia e da política. E aí, se tu para analisar, o que significa diversidade? As pessoas serem diferentes. O que significa igualdade? As pessoas serem iguais. Contraditório, não? Não faz sentido. As pessoas nunca vão ser iguais e as pessoas nunca vão ter um pé de igualdade. Tu pode até lutar por, beleza, eu quero que as pessoas tenham direitos iguais perante a lei, que elas sejam tratadas de forma igualmente justa. Ok, porém, até onde tu vai defender direitos? Até onde o que significa ser tratado de forma igual? Porque tu não pode querer fugir da hierarquia. Eu quero igualdade entre as pessoas. Beleza, então eu quero que todo mundo seja igual. A partir de agora, os homens vão engravidar porque eles têm que ser igual às mulheres. Não faz sentido. E aqui eu peguei um exemplo extremo biológico só para mostrar que não faz sentido, mas eu quero que as pessoas tenham direitos iguais de receber a mesma coisa, só que um estudou 10 anos e fez uma empresa, correu risco e trabalhou um monte para agregar valor para os outros, e o outro é um vagabundo que não estudou nada, só tem, sei lá, ensino fundamental, e o outro é um engenheiro formado no ITA. E tu quer que os dois ganhem igual? Não faz sentido. Aí vem as religiões e falam para ti amar a todos igualmente. Como é que tu vai amar a todos igualmente, cara? Não faz sentido, não tem como as pessoas serem iguais, porque existe hierarquia. É óbvio que tu vai amar a tua namorada mais do que outra mulher. Não tem como tu amar todos igualmente, não faz sentido. É óbvio que tu ama a tua família, é óbvio que tu ama a tua família, os teus pais, os teus filhos, mais do que tu ama um estranho. E muito mais do que tu ama um bandido. E um bandido que faz mal para tua família, pior ainda. Então não tem como tu amar todos igualmente. Aí vem grandes organizações e falam que comer carne é errado, promovem o vegetarianismo, promovem 1001 argumentos para a pessoa parar de comer carne, e promovem que junk food, ou seja, comida porcaria, comida lixo, que hoje em dia nem se chama mais de comida, se tu olhar nas embalagens é produto alimentício. Esses dias eu olhei numa embalagem de uma marca tipo vagabunda de Nescau, e estava escrito produto alimentício ou composto alimentar em pó, saborizado com cacau, alguma coisa assim. Ou seja, tipo, tem tudo ali menos comida, né? E aí tu come essas comidas porque essas organizações elas promovem bilhões em propaganda mostrando para as pessoas o quanto é saboroso, o quanto é gostoso, o quanto a sensação é boa.
E aí depois também vem família, e a família fala para ti que empreender é errado, que empreender é do mal, que empreender é arriscado, que empreender é opressor e oprime as pessoas. E tu vai acreditando nessas coisas, e isso vai moldando a forma como tu acredita no mundo, e vai moldando os teus valores, e aí tu vai sendo criado com base em valores errados. Só recentemente, estudando muito mais, e eu ainda tenho que estudar muito, muito mais ainda, que eu comecei a entender que na escola me ensinaram ideologias políticas. Na escola. Eu descobri que toda a matéria que me passaram sobre Revolução Francesa e Iluminismo não foram fatos do que aconteceu na Revolução Francesa e no Iluminismo. O que passavam como matéria sobre isso eram as propagandas políticas da Revolução Francesa e do Iluminismo. Ou seja, é como se ao invés de eu estudar a Coca-Cola pelos dados da Coca-Cola e como a Coca-Cola foi feita, eu estudasse a Coca-Cola pelos anúncios e pelos comerciais dela. É como se ao invés de eu estudar um governo pelo que o político realmente fez no governo dele, eu estudasse o que aquele político fez somente com base na campanha eleitoral dele. Não faz sentido. Foi ideologia política, porque eu descobri que a Revolução Francesa e o Iluminismo, que me venderam a ideia na escola de que era algo maravilhoso, de que foi um avanço da sociedade e que a sociedade saiu da estagnação e da idade das trevas, da religião, que mantinha todo o conhecimento parado, estagnado e sem avançar. E com base nessa grande vitória, que foi através de alguma greve, da tirada de algumas pessoas do poder, para assumir outras, eles mudaram o sistema do governo e a partir de agora era progresso, era ciência, eram intelectuais. E foi isso que me venderam e não foi nada disso que aconteceu, nada disso que aconteceu. Nada. Os grandes cientistas que tiveram realmente papéis relevantes nas revoluções da humanidade, a maioria eram da igreja. A Inquisição, que foi a tal caça às bruxas da igreja, que me venderam como algo demoníaco, errado, que a igreja era totalmente do mal e ela massacrava as pessoas sem dó nem piedade. Na verdade, foi cerca de 5 a 10 mil mortes num período de 600, 700 anos. Com julgamentos, com tribunais, com defesa. E isso foi a quantidade de pessoas que a Revolução Francesa matou na primeira semana. Com guerras civis, matando civis, guilhotinando as pessoas. Não sei nem se pode falar isso no YouTube. Provavelmente eu vou cortar essa parte. Porque é pesado, cara. E eles mataram as pessoas que estavam no poder para tirar as pessoas do poder para eles tomarem o poder. E o bagulho foi tão louco que as pessoas que tiraram os outros do poder, eles precisaram ganhar o povo para poder fazer esse movimento. E aí depois outras pessoas que estavam liderando o povo mataram os caras que criaram a Revolução Francesa para tomar o poder deles no lugar. Ou seja, a Revolução Francesa matou tanta gente que matou inclusive quem fez a Revolução Francesa. E foram centenas de milhares de mortes. Então, cara, me venderam um negócio como algo totalmente maligno, sendo que na verdade foi um grande período de avanço da humanidade. E depois me venderam algo como totalmente revolucionário, bom e positivo e progressista, sendo que na verdade foi um massacre, um banho de sangue por poder de várias pessoas hedonistas. Tudo pautado em propaganda política. A gente é manipulado? Faz parte? E eles te controlam através de 3 mecanismos. Todas essas ideias erradas que eles vendem e que ferram muito as nossas vidas, porque ideias têm consequências graves, elas só são embutidas na população através de 3 coisas: medo, dor e culpa. Quando eles te impõem discursos de diversidade, por exemplo,
Você tem medo de expor a sua opinião e ser julgado e cancelado. Acontece na entrevista do Neil deGrasse Tyson, um grande cientista do nosso tempo, físico, que numa entrevista perguntaram para ele quantos sexos biológicos existem e ele não quis responder, porque ele estava com medo de ser julgado e cancelado. Um homem da ciência, sem culhão de falar que só existe homem e mulher, de que não existe essa palhaçada de gênero, só existe homem e mulher. Sem culhão, porque medo de ser julgado e cancelado. Aquilo podia realmente destruir a carreira dele. Por causa do meio que ele vivia ali. Então eles controlam a gente pelo medo e a gente fica com medo de falar as verdades. Por que que existe tanta coisa sobre gênero hoje em dia? Porque eles destruíram o papel do masculino e do feminino do jeito que são. E as crianças estão confusas porque elas não têm mais exemplo de como é para agir. O menino cresce sem saber como é ser homem, porque ele não tem pai, porque o pai abandonou. Se é que chegou a descobrir quem era o pai, caso a mãe não tenha ficado com vários homens numa mesma época, que é comum também. E se ele tem pai, esse pai é um homem completamente fraco e hedonista, que não cumpre o papel dele de homem para mostrar para a criança como é que faz para ser homem. Ele cresce sem saber que o papel dele é ser homem e como ele deve exercer o papel dele. E aí ele vai aprendendo com o que vão ensinando para ele na escola. E como eu acabei de falar, existe ideologia política na escola sim. E a mulher, ela cresce num mundo que é pró-feminismo, onde a mulher pode ser tudo o que ela quiser. Beleza, então eu quero ser esposa submissa ao meu marido. Ah, não, 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 não. Isso é opressão. Beleza, então eu quero ser mãe. Não, 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 não. Isso é opressão. Beleza, então eu quero ser filha e zelar pelo meu pai. Não, 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 não. Isso aí é opressão patriarcal, machista, tóxica. O que eu posso ser então? Pedreira. Caixa do mercado da esquina. Atendente do McDonald's. Ou da Renner. Ai não, mas o feminismo é para empoderar a mulher. Por acaso as mulheres que estão enlouquecidas gritando a bandeira do feminismo são grandes empresárias e executivas, donas de empresa com cargos altos? Ou são mulheres que estão, quando não desempregadas, trabalhando em um sistema de sociologia que ninguém sabe o que realmente faz, que está de cabelo colorido, sovaco peludo, cheio de piercing, cheio de tatuagem, gritando um monte de besteira e querendo botar os peitos de fora? E falar que é... Acho que isso eu também não posso botar, né? Pois é. Então, não está empoderando a mulher, só está denegrindo a imagem dela. Ai, porque a mulher tem que ter liberdade para usar a roupa que ela quiser. Tu vê alguma mulher falando isso porque ela quer ser mais elegante? Ou ela só tá falando isso quando ela, na verdade, quer andar o mais perto de nua possível para literalmente se objetificar e virar um objeto de desejo sexual para os homens? Então isso não tá empoderando a mulher, só tá denegrindo a mulher. Então, eles te controlam por medo de falar a verdade. Feminismo é um lixo, ser homem não é ser tóxico, só existe homem e mulher. As crianças estão confusas porque não é mais ensinado para elas qual é o papel de uma mulher e qual é o papel de um homem. E aí elas não sabem o que elas são e na confusão elas inventam coisas novas para poder se encaixar em alguma categoria que seja aceita por algum grupo social. Por isso existe um monte de palhaçada de gênero. E tu não pode falar a verdade por causa que tu tem medo de ser julgado ou cancelado. Outro mecanismo que eles usam para controlar as pessoas é a dor. A dor e o ressentimento de não ter algo que o outro tem.
Aí entra a luta de igualdade, entra a luta contra o empreendedorismo, porque os empresários são opressores, porque empreender é do mal, porque os ricos são malignos e a gente tem que libertar os pobres e não sei o quê. E ser pobre é virtuoso e ser rico é maligno. Inveja é a verdadeira origem disso. Inveja e ressentimento por não ter algo que o outro tem. Ah, não, não, ele tem aquilo, então eu tenho que ter também. Eu tenho direito a ter boas oportunidades, mesmo que eu não tenha nascido herdeiro e ele nasceu herdeiro, eu tenho que ter as mesmas oportunidades que ele. Tá, mas o pai dele lutou para conquistar aquele dinheiro, por isso ele nasceu herdeiro. Se tu lutar o suficiente para ficar rico e poder dar uma vida boa para os teus filhos, tu vai querer que ele não receba nada de herança e não tenha absolutamente nenhum recurso e viva como um pobre só para não causar inveja nos outros? Não, não faz sentido. Então, o medo é um mecanismo de controle, a dor é um mecanismo de controle e a culpa é um mecanismo de controle. A culpa por sentir no coração qual é o certo e querer alguma coisa que os outros consideram errado. Então, beleza. Eu sou homem, eu quero ser hétero, ter uma mulher, fazer filhos e ficar rico empreendendo. Meu Deus, mas ser um homem hétero branco é errado porque é machista e é tóxico. Meu Deus, mas querer uma mulher submissa a ti é machismo e é tóxico. E ser rico é desigual, e ser empresário é ser opressor, e isso é do mal, e tu vai estar explorando os outros, e isso é errado. E aí tu fica com culpa de querer algo que os outros consideram errado. E aí tu deixa de correr atrás daquilo que tu realmente quer. Mas tu pode escapar desses três mecanismos de controle, basicamente buscando a verdade e fazer o bem. Vou cuidar da minha vida, sem me meter na vida dos outros. Vou trabalhar para ficar rico, vou fazer minha família e vou fazer filho. Ponto. Tô prejudicando alguém? Não. Tô indo contra a diversidade? Não sei, porque tudo menos ser homem hétero branco é diverso, né? O homem jovem é a única coisa que não pode. Se for mulher, pode. Se for gay, pode. Se for idoso, pode. Mas um homem jovem hétero não pode, é crime. Então, vou ser homem, vou estar contra a diversidade. Aí eu vou trabalhar para ser melhor que os outros porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero ficar rico. Então eu vou contra a igualdade. Aí para ficar rico eu vou empreender. Então eu vou contra a cultura anti-empreendedora. E aí eu vou comer aquilo que eu acho certo, mesmo que as organizações queiram me vender outra coisa. E aí eu vou amar mais a minha família do que as outras pessoas, porque é a minha família. E aí eu tô contra todo o sistema, mas eu tô cuidando da minha vida, seguindo a verdade e fazendo bem. Então, né? Então, basicamente, tu é controlado através do medo, da dor e da culpa. E o homem sem medo, sem dor e sem culpa é o homem que busca a verdade e faz o bem. Quer algumas verdades simples aqui? Ser rico é melhor do que ser pobre. Ter shape é melhor do que ser gordo. Comer carne é melhor do que comer soja. Ter família é melhor do que estar sozinho. Tente me refutar. Se isso vai contra os teus valores, vai contra a tua cultura. Que na verdade não é tua, é só uma coisa que foi vendida para ti. Isso é a verdade. E o homem sem medo, sem dor e sem culpa é o homem que vai atrás da verdade. Se tu quer conhecer mais verdades, eu tenho uma comunidade chamada Os Verdadeiros.
É basicamente para a escória da sociedade, para o lixo humano. São os homens jovens héteros que estão em busca de desenvolvimento pessoal, trabalhando e empreendendo para ficar rico e treinando para entrar no shape. Se tu é esse tipo de homem, então, como tu não é aceito por mais nenhum lugar da sociedade, eu criei uma comunidade para nós nos unirmos e beleza, a gente não se envolve mais com os outros, a gente fica na nossa, trabalhando e lutando para empreender, enriquecer, entrar no shape e conquistar a mulher dos sonhos e a vida intelectual e etc. Se tu quer vir para, sei lá, estudar Platão, construir ideias de negócios, eu sei bastante de marketing digital, se tu quiser trocar uma ideia para aprender e evoluir, essa comunidade é para ti. Se chama Os Verdadeiros e aqui nós só falamos a verdade, só vamos atrás da verdade, não aceitamos nada que não seja a verdade. Se tu acha que esse é o teu lugar, clica no link da descrição e preenche o formulário para poder entrar. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.